Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Mike, biólogo e agora youtuber. Sejam bem-vindos ao meu canal ProBio Enem e boa aula para vocês. E vamos continuar falando aí vamos continuar corrigindo as questões do Enem 2019, caderno azul, beleza? Já corrigimos a questão de número 93, tem um videozinho aí, só clicar no card à direita em cima aí do vídeo de vocês, beleza? Temos a correção da questão de número 96, também tem um cardzinho aí em cima para vocês clicarem. Essa daqui é de ecologia, tá? Já corrigimos também a questão de número 99, certo? Só clicar no cardzinho aí em cima também. E hoje vamos para a questão de número 97. Voltamos agora na 97 porque aqui tem um conteúdo que eu quero passar para vocês, tá bom? Também é ecologia. E sabemos que ecologia cai bastante nas questões do Enem, beleza? Então vamos para ela, né? Dá uma piada aqui para ficar melhor. Então vamos lá. O que temos aqui? Temos conteúdo de relações ecológicas, beleza? Então vamos lá. As cutias, pequenos roedores de zonas tropicais, né, da nossa região aqui, da zona norte do Brasil, certo? Transportam pela boca sementes, alimentos, né? Sementes são os alimentos aí das cutias, elas adoram roer sementes aí, né? Que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Não é sempre isso, tá? É um procedimento que lhes permite salvar a maioria das sementes enterradas para épocas de mais seca. Então, quando elas se alimentam e aí elas acham essas sementes, elas guardam essas sementes pro inverno aí, né? No caso, para seca. No nosso caso aqui no Brasil, para seca, né? Que vai servir de alimento, né? Para elas lá quando tiver em período de baixa de alimento, né? Com alimento escasso. Belezinha, né? Cientistas descobriram que as cutias roubam, né? As cutias roubam as sementes enterradas por outras. Olha só. Que bichada esperta, é brasileira, né? Da gente, não. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, o que a gente tira do enunciado? Que existem várias pacas, essas pacas, elas roubam uma semente da outra, né? Depois de enterradas. Elas pegam a semente uma da outra depois de enterrada. Então, tá tendo uma relação ecológica aqui, né, com as mesmas espécies, né? Dentro da ecologia a gente estuda relações ecológicas intraespecíficas, né? Vamos escrever aqui isso. Relações intraespecíficas, né? E relações interespecíficas, certo? Então a gente tem esses dois tipos aqui de relações. As relações intra e inter. O que temos aqui? A intraespecífica é uma relação de espécie com a mesma espécie, que é o caso aqui, né, das cutias. As duas são da mesma espécie, elas estão roubando entre elas, né? E interespecíficas é quando tem espécies diferentes, tá? Então a gente tem essa relação ecológica aí. Beleza? Entre espécies diferentes. Igual, por exemplo, o cachorro e o gato. Não é uma relação entre espécies diferentes. Belezinha? Então, sabendo disso, que a relação ecológica que a gente tem aqui para as cutias é uma relação intraespecífica, a gente pode seguir para as alternativas. Beleza? Comando da questão. Essa ladroagem está associada à relação de... Qual tipo de relação essa ladroagem entre as cutias, entre a mesma espécie, está associada? Sinfilia é uma relação ecológica, sim, tá? Já ouvimos falar dela aí na sala de aula. Se não ouvimos, vamos ouvir falar agora. A gente pode ter escutado ela como protocooperação ou mutualismo, tá? Em alguns casos pode trazer dessas duas formas aí, mas nesse caso específico a sinfilia ela acontece, né? Ela acontece mais especificamente com a formiga e o pulgão, tá? A formiga e o pulgão
elas fazem essa relação sinfílica, né? Ou sinfilia, ou sinfilia, tanto faz. Basicamente, o que o pulgão elimina através do ânus dele seiva da árvore que ele consome, né? E as formigas consomem essa seiva, come o cocôzinho, entre aspas, aí, dos pulgões. Em contrapartida, as formigas protegem lá das joaninhas. Então, uma relação ecológica entre espécies diferentes, porém benéfica para as duas, né? Por isso que pode ser chamada de mutualismo nesse caso também, tá? Só que o mutualismo ele é obrigatório, nesse caso não é obrigatório, entendeu? Então isso não encaixa nesse caso de mutualismo também, mas já descobrimos o que é a sinfilia, tá? Então não é a resposta para essa questão. Por quê? Porque aqui estão espécies iguais, mesma espécie. Sinfilia acontece entre espécies diferentes, certo? Então essa não é a questão correta, beleza? Então vamos para a próxima. Predatismo. O que o predatismo é? Né? Alternativa B. O predatismo ele acontece entre espécies diferentes na maioria das vezes, né? 90% das vezes, 99% das vezes é em espécies diferentes. Tá? O que está acontecendo? Então um animal está caçando o outro. A gente tem um caso aí do leão e do veado na savana, né? Então o leão vai caçar o veado para se alimentar dele, certo? Então isso é uma relação ecológica interespecífica, certo? Então é relação entre espécies diferentes, o que não é o caso da nossa questão aqui, é de mesma espécie, intraespecífica. Então essa não está correta, beleza? Parasitismo. O parasitismo ele é uma relação entre o que? Espécies iguais ou espécies diferentes? Na maioria das vezes, na verdade 100% das vezes, o parasitismo ele é entre espécies diferentes. Então, animais diferentes ou espécies diferentes. Algo é interespecífica, né? Como é o caso do piolho do ser humano, da pulga, carrapato com um cachorro, com outros animais da floresta, né? Então, não temos uma relação intraespecífica aqui, por isso que a gente elimina essa daqui como errada, beleza? E para a alternativa de letra D, o que temos? Temos uma relação intraespecífica ou interespecífica, né? Depende da relação. Pode ser da mesma espécie, espécies competindo entre si, por exemplo, o homem com o homem, né? Competindo entre si por diversas coisas, né? Ou pode ser entre espécies diferentes, que pode ser um homem e um cachorro competindo aí por uma bolinha, sei lá, né? Por qualquer outra coisa. Então pode ser de espécies diferentes aí, tá ok? Porém, eu marquei de verdezinho por quê? Porque nesse caso ela completa a nossa questão aqui. A gente tem duas espécies, dois indivíduos da mesma espécie competindo entre si por alimento, né? Então a gente tem uma cutia que está guardando seu alimento para mais tarde, temos outra cutia roubando esse alimento para guardar para mais tarde também. Então elas estão competindo entre si por aquela alimentação escassa. A alternativa E ela não está correta por um simples motivo, porque o comensalismo ele tem a ver com espécies diferentes. Ele acontece com espécies diferentes, igual o tubarão e a rêmora, por exemplo. Então ele não acontece em mesma espécie, né? Entre espécies iguais. Então espécies diferentes. Então ele estaria equivocado se colocasse comensalismo aqui. No comensalismo, um se dá bem e o outro não tem problema com a relação. Não é que ele se dá mal, mas ele não tem problema nenhum. É uma relação nula para uma das partes. Já na competição é ruim ou bom para uma das partes, né? E para outra também. No parasitismo é bom para uma das partes e ruim para outra parte. No predatismo, mesma coisa, é ruim para uma parte e boa para outra parte. Na sinfilia, no caso, é bom para as duas partes, né? E na competição é diferente como isso. Belezinha, galera? Valeu, agradeço muito por você ter chegado até o final aqui dessa correção, beleza? Gostaria que vocês pudessem se inscrever-se no canal se não é inscrito, deixe o like aí se gostou, se não gostou também pode dar o dislike, não tem problema,
Mas se der o dislike, comenta aí o que pode melhorar, o que pode estar fazendo de diferente aí para vocês entenderem melhor as aulas aí do Enem. O que vocês querem, né? Se vocês querem continuar nesse modelo aqui de Enem, né, de correções das questões do Enem passadas, ou se vocês querem aulas mais aprofundadas sobre os temas de cada questão aqui do Enem. Belezinha, galera? Valeu, um abraço para vocês e fui!